Jesus para te ajudar. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Serei breve, mas desejo trazer essa mensagem que Deus colocou no meu coração para a sua igreja. Lucas capítulo 6 fala da eleição dos 12. Versículo 12. Lucas 6, 12. A eleição dos 12 apóstolos. Também esse texto encontra-se em Mateus capítulo 10, em Marcos 3, também encontra-se essa palavra. Nos 3 evangelistas, fala da chamada dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Obrigado, meu Deus, porque é o Senhor que chama. O Senhor não só chama, mas o Senhor também capacita, ó Pai. O Senhor orienta, o Senhor cuida, ó Pai. Só Jesus para me ajudar e para nos ajudar. Porque a missão, ó Deus, não é fácil. A missão é espinhosa. Porque tua palavra diz que chamaram Jesus Cristo de Beelzebu. Ó Deus, escarneceram do mestre. E o que farão dos servos? Mas eu quero te agradecer, ó Deus, porque nessa chamada que o Senhor faz, o Senhor está presente, ó Pai, em nossas vidas. O Senhor nunca nos deixará sozinho. Obrigado a Deus, porque o Senhor chamou 12, o Senhor chamou 70, e o Senhor fica chamando, ó Pai. E, ó Deus, a tua voz é doce, ó Pai. A tua voz, ó Deus, ela nos anima, porque, ó Deus, a chamada é divina, mas não é fácil, ó Pai. Paga um preço. O Senhor mesmo chegou a dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. São perseguições, apontamento, calúnia, tantas coisas, ó Deus, que o discípulo vai ter que enfrentar, e até mesmo a morte, porque o teu Filho Jesus Cristo foi assim. Ele chegou a dizer no monte das bem-aventuranças: eles, bem-aventurado vós quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sempre houve perseguição, sempre houve, ó Deus, uma ação satânica, os filhos das trevas, para perseguir a igreja, para perseguir o teu povo, mas a igreja está de pé, a igreja continua, porque as portas do inferno não poderá prevalecer contra a tua igreja, porque ela é tua. O Senhor toma conta, o Senhor levanta, o Senhor dá ousadia, o Senhor enche do Espírito, o Senhor usa, o Senhor unge, o Senhor faz milagre, o Senhor confunde a terra, o Senhor esmaga Satanás. A igreja é tua, a glória é tua. Aleluia. Bendito seja teu nome, ó Pai. O Senhor chamou homens fracos, com limitações, mas o Senhor disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Aleluia. Eu vou estar com você quando o dia amanhece, eu já estou contigo, mas também quando você for dormir, eu estarei presente na tua vida. Louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o chamado é acompanhado com a tua graça e a tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque em todo o tempo que o Senhor chamou, sempre, ó Deus, os chamados, os escolhidos deixaram alguma coisa para trás. Ninguém que for chamado não deixou, sempre deixa, porque o Senhor manda a gente desapegar e olhar para Cristo, o autor da fé. Pai querido, ajuda-nos a entender a tua palavra, ó Deus. Falamos de missões, de missionários, nós somos chamados por ti, ó Pai.
Nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra nesta noite. No nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Você tem um chamado de Deus. E o texto fala que muitas pessoas, muitos discípulos seguiam a Cristo. Não apenas 12, muitos. Você sabia que tinha muitos discípulos, muitos mesmo. Pessoas que seguiam a Cristo e ele foi escolher. E é interessante o que me chama a atenção. Quando eu fazia discipulado com os pastores. Eu não estou falando de discipulado para se batizar, não. Esse discipulado também eu fiz. Faz muito tempo, eu tinha 13 anos só de idade. 13 anos. Muito tempo. Mas depois a gente vai vivenciando o evangelho, vai aprendendo. E eu ainda estou aprendendo aí hoje. Sempre a gente tem que aprender. Sempre tem que aprender. Sempre. Então ali depois, ordenado pastor, sabatinado, concílio, uma série de coisas. E um colega disse assim, olha, vamos fazer discipulado. Discipulado? Rapaz, discipulado para pastor. E a gente começou ali na Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, do Brasil, secção Pernambuco. A gente foi ali na Ordem, toda segunda-feira. Eu passei um bom tempo, 5 anos fazendo discipulados. E realmente é maravilhoso. O preço do discipulado, uma das disciplinas, um dos estudos que realmente sempre marcou minha vida. A gente acha bonitinho ou interessante uma pessoa que é chamada, é cantor. Você sabe o preço que um levita paga? Se for levita consagrado, que busca ao Senhor, que quer ser usado. Sabe o preço que um professor paga? Um professor de escola dominical? Parece tem que pagar um preço, tem que estudar. A não ser que seja um professor que não tenha compromisso, seja engraçadinho e tal, tanta coisa. Mas quem tem compromisso com a palavra, paga preço, em todo o tempo. E aqui Jesus Cristo chamou aqueles homens. Agora, quem eram aqueles homens? Será que eram homens, vamos dizer, com uma formação teológica? A formação deles eles tinham, porque era o próprio Cristo. Mas eram irmãos eruditos, eram homens eruditos? Ou eram homens simples do povo? A maioria simples do povo. Certa vez eu ouvi um pastor falando num discipulado que a força leiga, a força do povo, o povo simples, levou a palavra até nós. Jesus Cristo, ele escolheu homens simples, homens iletrados, indoutos, homens que claro que tinham conhecimento. Ninguém sabe tudo, mas ninguém ignora tudo. A gente sabe de alguma coisa. Eram homens experientes, eram homens que trabalhavam. Uma das características que eu me chama a atenção, aprendi isso desde criança, que Jesus Cristo nunca chama pessoas desocupadas. Ele só chama gente ocupada. Ele só chama gente com compromisso. Porque a obra dele tem que ter compromisso. Você sabia que o preguiçoso não consegue fazer a obra de Deus? Não consegue. Lá em Provérbios manda ele ter com a formiga, porque a obra de Deus é trabalho. E oração dá trabalho. Eu nunca esqueço que eu ministrei um estudo num acampamento e o tema era oração dá trabalho. Uma oração dá trabalho, uma coisa tão simples. Irmão, oração, busca a Deus. Inclusive agora, o pastor Abisaí tem um grupo de irmãos casados, oração dá trabalho. E a gente percebe isso. E como dá trabalho. Mas Jesus chamou esses homens. Diz o texto que ele escolheu. Interessante que em Lucas ainda, eu quero voltar daqui a pouquinho para o capítulo 6, mas Lucas 10, se você notar, se você tiver com sua Bíblia aí, abra. A missão dos 70 discípulos, você viu chamando 12, agora tem 70. Você percebe que Cristo chama, ele chama quem quer, ele chama quem ele quis para servir. E depois disso, 10:1 de Lucas, e depois disso, designou o Senhor ainda o quê? Outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Queridos irmãos, e Jesus Cristo disse algo que também a gente já leu hoje em Mateus capítulo 9, versículo 35, no versículo de número 2, e dizia-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Você já viu um versículo que diz assim, muitos são chamados, mas o quê? Poucos são os escolhidos. Tem gente que não se anima muito para a palavra de Deus, não. Até para a igreja vem, mas para pregar, para falar, para investir, para comprar a Bíblia para alguém, para discipular. Não, para a igreja até vem. E às vezes a igreja até lota. Vejo igreja lotada. Agora, pergunta se é um evangelista.
Pergunta se é uma ganhadora de almas. Pergunta se é alguém que está investindo em alguém. Dá uma Bíblia. Eu conheci a doutora Sara, é uma arquiteta, engenheira, e ela estava afastada do Evangelho. E a gente ali na UB Recife pregando, uma das quartas-feiras, ela se voltou, e ela disse: olha, pastor, a engenheira diz assim: eu quero voltar, mas não quero voltar para ficar do jeito que eu era. Eu quero agora fazer alguma coisa. Eu disse: faça alguma coisa, porque o servo de Deus tem que fazer alguma coisa. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas a gente não tem tempo. Às vezes a gente, no comércio, no nosso trabalho, você que é um servidor, um aluno, seja lá de qual for a área, você desenvolve muito bem. Quem sabe até o funcionário do mês ou do ano, e está crescendo o negócio. Mas na obra de Deus, que não tem habilidade não. Isso é para pastor ali sabe tudo. Quem sabe tudo é o Espírito Santo de Deus. Quem sabe tudo é Deus. Queridos irmãos, e com isso vai passando o tempo. Não sabe o que é uma visita. Aliás, falando em visita, nós estamos com uma equipe de visitadores na IEBT. E se você precisa dessa visita, só é telefonar, a gente vai lá. E aqui Jesus Cristo, Ele chamou esses 70. E Ele disse logo a verdade: olha, a seara é grande, mas trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhador para a sua seara. Sabe quem envia trabalhador? É Deus. Quando esse trabalhador é enviado por alguém e não for por Deus, fica no meio do caminho. Estou chateado com a igreja, vou procurar outra. Estou chateado com o pastor. Geralmente a gente escuta isso. Quem tem chamada de Deus paga preço. Quem tem chamada, os lombos são largos, sabe das lutas, sabe das perseguições e vai até o final. Tem gente assim: achou lindo o ministério de louvor. Entra para tu ver que preço tu vai pagar. Entra para você ver. Começa a perseguição. Mas não coloca isso na tua cabeça não, que isso acontece com qualquer crente. Não é só com você não. Ou você acha que eu estou aqui há 22 anos de organização de igreja sem ser perseguido todos os dias, toda hora. Mas é debalde, porque quem chamou é fiel. Quem chamou repreende o mal. O apóstolo Paulo lá em Tessalônica, ele diz: fiel é o Senhor, que vos livrará e vos guardará do maligno. O maligno chega e cai, e o povo de Deus é vencedor. A igreja de Deus é vencedora. Agora tem que andar com Deus, tem que buscar o Senhor, tem que pagar preço. E ele chamou. E quando já era o dia, ele passou a noite orando. Mas Jesus podia dormir tranquilo. Deus já estava com ele mesmo. A noite, no outro dia ele escolheu, mas ele passou a noite orando. A noite todinha orando, por 12. E no meio já tinha um que era o diabo. Você já notou isso? E no meio tinha um que era incrédulo. E no meio tinha gente que negava ele. Alguém desavisado fez: Jesus orou mesmo, porque está tudo as coisas erradas. Jesus orou. A igreja vive orando. A minha casa é chamada casa de oração. A igreja ora, é no matinal, é à tarde, é à noite, é vigília de oração, é madrugada de oração. Nós precisamos descer, nós precisamos cavar poço, nós precisamos orar, igreja. Jesus ensinou muito sobre oração. Diz que a nossa mecânica é boa, que tem de livro de oração por aí, trabalho de oração. Agora a dinâmica não muito não. E aí, noite todinha de oração, lá no monte buscando a Deus. E quando amanheceu o dia, eu estava cansado, mas ele: agora eu vou escolher. Ele chamou: vem cá, vem cá, vem cá. Diz aqui o texto, capítulo 6 de Lucas, versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Tinha muito, escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolo. Aqui tem o nome dos discípulos. No versículo número 17, nessa eleição, e descendo com eles, Jesus descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, tinha mais, e grande multidão do povo, e toda a Judéia de Jerusalém, e da costa marítima, Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também pessoas atormentadas
dos espíritos imundos. E eles eram curados. Você sabia que tem muita gente atormentada de espíritos, nunca está feliz com o que tem, reclama do que não tem. E Deus não se preocupa com o carro. Quem diz a você? Ele dá, Ele capacita, Ele dá, é de Deus. Agora não significa que recebeu a unção é infalível, falha. Nunca viram isso não? Tem pessoas que se escandalizam, mas falhou Abraão, falhou Isaac e falhou Jacó. E falhou Adão. E falhou Eva. E falhou os apóstolos, muitos falharam. Hoje a gente às vezes tem um olhar mirado para dizer, olha, falhou, e é pastor, falha! O homem é falho. O salmista diz no Salmo 39, o homem, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade. Ele pode estar firme como for, ainda está na carne, é carne, e pode falhar, é sujeito. Eu vou orar agora, não vou sair nem do quarto. Olha, irmão, pode ficar no quarto, vai ter que sair. Um dia vai ter que sair. Até para pregar, não é verdade ou não é? A gente precisa vigiar. Às vezes a gente está em paz, vai para um lugar, para um comércio. Chega lá, é tratado mal por um atendente. Chega lá, é tratado mal pelas pessoas que estão lá trabalhando. Ganha para atender bem e não atendem. Tenho experiências amargas com isso também. Depois eu disse, era Satanás, eu podia bem fazer uma oração e repreender aquele demônio. Só pode ser. Já pensou você chegar e comprar um colchão bem grande e chegar lá, com o colchão, vai buscar comigo, o senhor vem buscar comigo? Eu disse, mas está ali o carro. Não, mas depois, não sei o que. Tanta mudança. Peraí. Irmãos, isso acontece diariamente. Olha, tem coisa que você está bem, de repente se levanta uma luta. Já notou isso ou não? Você não sei, eu vou ler a Bíblia agora, eu vou ler Mateus. Até hoje não terminou Mateus. Por quê? Se levanta lutas. Se levanta batalhas espirituais. Ah, aqui é chamado Pedro, está tranquilo. Tranquilo? Pedro negou 3 vezes. Ou não? Judas traiu. Se você for ver, o Tomé não acreditou na ressurreição dele. Ou você acha que todo mundo que levanta a mão vai se batizar, está uma bênção? Vai. Se não estiver vigiando, pode ser o maior crítico. Você sabe onde surgem os maiores críticos da igreja, do povo de Deus? É dentro dela. Não pense que é de fora não, são os afastados que um dia cantaram, um dia aplaudiram, um dia glorificaram e agora estão lá fora, cheios de demônios, falando da igreja. Ou nunca viu isso? Que quando uma pessoa se desvia, entra demônios. Queridos irmãos, Jesus avisou o que iria acontecer com esses discípulos. Ele disse assim, olha, vocês serão perseguidos. E ele via que as pessoas que se aproximavam dele, se aproximavam por causa do pão. Veja um pouquinho aqui, eu podia ler Mateus capítulo 10, mas vamos para Lucas. Vamos lá. Olha aqui o que Jesus disse. Capítulo 10, versículo 5. E em qualquer casa onde você entrar, dizei primeiro, Pai seja convosco. Ele está mandando os discípulos visitar. Toda a casa que você chegar, diga, Pai seja convosco. Você acha que todas as casas recebiam os discípulos bem? Acha que recebiam bem? Você talvez não sei, eu fui para a igreja visitar, o irmão me tratou, foi mal. A você, trataram mal a Jesus, irmão. Quanto mais a mim a você. Eu me lembro ainda jovem, cheio de impulso, alegria.
fazendo uma visita, disse, vamos visitar ali a irmã. A irmã estava num terraço, correu, quase que caía, fechou a porta e trancou e ficou olhando pela brecha. Eu disse, não vamos mais não, que aquela irmã ainda ficou assim olhando, que deu para ver o olho dela, porque não queria a visita. Não queria a visita. Outro dia um pastor foi visitar um irmão, que ele deixou de ir para a igreja, pastor, eu vou lá, Simão. Aí quando chegou, viu ele de longe jogando dominó, tudinho, onde é que estava lá com uma patota, quando ele viu o pastor, quase que a mesa do dominó, ele saiu correndo, e o pastor, é rápido, ele saiu correndo, quer não. Não, você acha que é fácil? Sabe quem que estão aqui, vocês estão aqui hoje? Quem foi que forçou você chegar aqui na igreja hoje? Quem trouxe vocês aqui foi Deus. Muitos disseram, eu vou hoje à noite, e não vieram. Sabe por que a gente está aqui hoje? Por misericórdia de Deus. Porque outras vezes, estou cansado demais, hoje eu não vou não. Olha o que aconteceu aqui, no capítulo 10. Em qualquer casa, atenção discípulos, você diga logo primeiro, Pai seja nesta casa. Aí ele diz no versículo 6, 10:6 de Lucas. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Já ouviram isso, né? Você sauda alguém com a paz, e se não saudar, a paz volta para você. Jesus que ensinou isso. Vamos lá. E ficai na mesma casa, comendo, bebendo. Tem gente que gosta disso. Mas aqui já está falando uma missão específica, né? Eu já vi uma irmã dizer assim, tem uns evangelistas, um evangelista chega aqui na hora do almoço. Eu até mando o pessoal evitar e nessa hora visitar. Não é uma hora muito própria, né? Hora do almoço. Já está o almoço aí, estou sentindo o cheiro, aí já vai entrando, esse irmão já quer, ó. Mas Jesus Cristo, né? Aqui era uma coisa particular. Mas olha, fica ali. Presta atenção no que ele diz. Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei o que puser diante de vós. Olha que autoridade os discípulos receberam. 10:9. Curai os enfermos, se nela houver, e diz eles, é chegado o reino, a vós o reino de Deus. Mas qualquer cidade que entrardes, se não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade que se pegou, sacudimos sobre vós. Com tudo isto, já o reino de Deus é chegado. Queridos irmãos, é muito simples essa palavra, de fácil entendimento. Jesus Cristo preparou sua igreja, que nós não seríamos tão bem recebidos, simplesmente por essa geração. Essa geração que matou o próprio Cristo, que escarneceu. Por que nós seríamos aceitos? Tem pessoas que parece que é eternamente criança dentro da igreja. Ninguém falou comigo hoje, o irmão não sorriu para mim. Eu estou triste. Ninguém gosta de mim. Agora vê um irmão já de barba, tudinho com esse déficit mental. Não é problema isso aí. Ninguém gosta de mim. É claro que a gente... E o pastor passou por mim tão ligeiro, nem falou quem era esse pastor. Antes falava. E nem sabe, às vezes, a situação. A gente precisa amadurecer. Paulo chegou a dizer assim, quando eu era menino, eu falava com menino, sentia e me comportava como menino. O que eu quero dizer para isso, irmãos, que o próprio Cristo chegou a dizer, o apóstolo Paulo orientando as igrejas, quando você escolher alguém, fala para a igreja, que não seja neófito. Sabe o que é neófito, né? Que se escandaliza que qualquer coisa, e eu vou procurar uma igreja, vai rodar a vida toda e vai encontrar problemas, porque onde tem homens tem problemas. Você sabia disso ou não? Tem dificuldade. E aqui Cristo, ele preparou os seus discípulos, porque ele falava, e nem todos aceitaram. Por exemplo, lá em Corazim, ai de ti, Betsaida, porque ele fala que se em Tiro e em Sidom, se fizesse as maravilhas que foram feitas há muito, assentadas em saco de pano grosseiros e cinza, se teriam arrependido. Para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Aí ele fala de Cafarnaum. Será que os discípulos nas cidades onde eles entravam eram aceitos, irmãos? Será que você que é crente dentro da sua casa, todo mundo gosta de você porque você abraçou essa fé? Você vai ser mal interpretado. A Bíblia chega a dizer um versículo pesado. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Fala até sobre isso. E quantos testemunhos de pessoas são perseguidas dentro da sua casa? Mas isso não só é nessa geração. Lembra de José e de outros homens de Deus? Mas, queridos irmãos, a mensagem desta noite
está falando sobre chamada. 12 e a sua missão. E quando entrares nessa casa, salve. Mateus tem interpretação. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Isso já é Mateus escrevendo a escola de Mateus. Queridos irmãos, ele quer dizer aqui que nós vamos ser, muitas vezes, rejeitados. E se ninguém te receber, quando sair daquela casa, pode sacudir o pó dos vossos pés. Mas aqui, ele diz assim para a sua igreja, para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Eu quero concluir essa mensagem, essa breve reflexão. A vida cristã não é fácil. Quem quiser achar fácil, não é. Primeiro a gente começa a luta entre nós mesmos. No acampamento, o último acampamento esse ano, em fevereiro, eu falei sobre os 3 inimigos do crente. Quem estava no acampamento aqui? Alguém estava? Tem alguns jovens, estava. O mundo, a carne e Satanás. O inimigo, às vezes nós mesmos. A carne. A Bíblia diz: quem quiser que confie nela, eu não confio. E quem estiver em pé, cuidado para não cair. A gente já sabe disso. Queridos irmãos, a chamada não é fácil. Todos os discípulos, todos os homens e mulheres que foram chamados por Deus, pagam um preço alto. Mas às vezes a gente quer ser crente para agradar o mundo e não vai poder agradar o mundo. Paulo diz algo chocante, eu queria concluir com essa palavra do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Paulo diz algo que chama a atenção. Ele é abnegado no seu ministério, mas ele diz que ele faz uma exortação. Escuta essa palavra de Paulo, veja aí, 2 Coríntios, capítulo número 6, versículo 14, Gilton. A gente vai encerrar com essa palavra. Tem recompensa quem serve a Deus? Tem. Muita. Tem galardão? Tem. Quem serve a Deus, agora, não será fácil. É muito fácil ler a Bíblia? Não. Orar? Não. Testemunhar? Não. Paga um preço muito alto. 6,14 já está aqui? Vamos lá. A igreja pode ler comigo? Vamos lá. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem? E que comunhão tem? Nós somos luz do mundo, Jesus disse isso. Vamos seguir, verso 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel? Vamos adiante. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem anda com Deus não é muito bem aceito, não. A gente anda na contramão desse mundo. Pelo que diz, verso 17 é pesado, coloca aí, mas a gente tem que ler todo. Veja o verso 17. A igreja pode ler aí? Eu quero escutar os irmãos ler. Vamos lá? Verso 18. Eu tinha um professor da história da igreja, Maeli Vilela, doutor Maeli Vilela. Era um jovem estudioso. Deus separou ele só para ministério de uma forma que nem casar ele casou. Deus não quis que ele casasse. Era o solteirão cobiçado, um pastor muito bonitão, muito preparado, mas só estudava. Era doutor. Se você quiser, você pode pesquisar o nome dele, Maeli Vilela. Não sei se ele casou, né? Pode ser que ele tenha casado, não sei. Mas então, no tempo que ele era meu professor, não era. E ele dizia assim: ô garotão, ele chamava a gente de garotão, um seminarista. Ô garotão, não é fácil servir a Deus não, viu? Paga preço. Crente é coisa fina, é diferente, o crente é diferente. Agora tem gente que anda desmantelado de todo jeito aí.
Mas o crente é diferente. Pior coisa é um crente desmantelado, é o que o mundo quer ver, um crente desmantelado. Crente que não salda, crente que não tem um versículo na mente, crente que não ora, crente que não busca, crente que não se envolve em nada da igreja, porque diz que não sabe de nada, nunca acha um lugar para ele. É difícil desse jeito. Não vos ponha em julgo desigual. Sai do meio deles. Não sei se você lembra do Salmo de número 1. Vamos ficar de pé, igreja? O Salmo 1. Você lembra? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos, não se detém no caminho dos, e nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Queridos irmãos, quem é chamado por Deus vai dizer não ao mundo. Lá na primeira carta de João, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, tem gente que bate perna o dia todinho. E nessa época, sem nenhuma crítica aqui, viu, irmão? Mas nessa época fala do nome da pessoa, bota lá em cima, mas não sai para evangelizar nunca. Porque diz que não sabe falar não. Para mim a melhor coisa é falar de Jesus. Porque Jesus é infalível, mesmo assim tem alguém que acha falha nele, na igreja dele. Pastor na boca de muitos é coisa que não tem valor nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa à igreja. Esse preço Jesus Cristo já falou para a gente. Ele diz que exalte o nome do Senhor. Não pense que vai ser fácil não. Agora, para viver de todo jeito, ele diz que sai do meio dele, povo meu. Você sabia que tem muita gente, Deus nos colocou no meio dos lobos para a gente testemunhar. Mas tem gente que só gosta de andar com essas pessoas. E tem um ditado antigo que diz que quem se junta com os porcos, já viu isso, né? Ai, a irmã soube, ó, disse ali, tem uma irmã que disse: se juntou com um porco, vai comer o quê? Farelo comer. Diga-me com quem tu andas, e eu vou dizer quem você é. Tem que ter cuidado. Aqui não está, sabe, irmão, falando de isolamento, nem de a pessoa não é. A gente tem que estar realmente para testemunhar e para falar do poder de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado a Deus, porque nós temos um chamado vindo do Senhor, Deus, mesmo imperfeitos, porque nós somos cheios de imperfeições, ó Pai. Só o Senhor para nos ajudar, ó Pai. Por isso que a tua palavra diz que tu és o oleiro, nós somos vaso, e o Senhor vai quebrar, o Senhor vai ajeitar vaso, ó Pai. Que tem vasos que andam desmantelado na terra, sem testemunho. Que tenha misericórdia, Pai. Todo discípulo que foi chamado precisava renunciar para servir. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai. Ajuda os missionários, ajuda o teu povo, ó Pai. Porque tua palavra chega a dizer que nós precisamos ser santos como o Senhor é. E nós, ó Deus, precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado pela mensagem dessa noite, seu significado. Sendo homens comuns, sim, foram chamados, revestidos do teu poder, falharam, mas dependiam de ti. Pedro chegou a andar sobre as águas e afundou, e o Senhor trouxe Pedro de volta. Obrigado, ó Deus, porque quando nós clamamos, o Senhor tem misericórdia e nos atende, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa missão. Obrigado pelo teu chamado. Perdoa nossas faltas, nossas fraquezas e nossos pecados. E nos ajuda a estar de pé dentro do Senhor, fazendo a tua obra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos.